Muito boa tarde, bem-vindos ao Consultório Aberto, a mais uma edição deste programa do Grupo Mais Guimarães, em que falamos sobre saúde mental em tempo de pandemia. Sobretudo sobre saúde mental, mas também já colocamos nas nossas edições, nas 28 edições do Consultório Aberto, outros assuntos relevantes neste tempo conturbado das nossas vidas. Antes de abrirmos as portas do consultório nesta tarde de sábado, vou convidá-los a subscreverem o canal do YouTube do Mais Guimarães, onde poderão rever as outras edições. Convido-os a seguirem a página do Facebook também do Mais Guimarães e a atualidade vimaranense em maisguimarães.pt. Por último, fica a sugestão para que nos enviem as vossas questões e preocupações nesta altura de pandemia para leitor@maisguimarães.pt. Como habitualmente, o consultório aberto conta com a doutora Emanuela Lopes, é psicóloga clínica e da saúde no Hospital Senhora da Oliveira, em Guimarães, e hoje connosco temos também a doutora Joana Magalhães, é anestesista no Hospital Senhora da Oliveira, portanto esteve na linha da frente desde a primeira hora desta pandemia, que já leva quase um ano. Emanuela Lopes, temos para esta semana esta novidade, a renovação do estado de emergência até dia 16 de março, portanto, um prolongamento no tempo sem que haja aqui alguma libertação das medidas, das medidas que estão implementadas e que têm digamos que diminuído muito a liberdade das pessoas, as pessoas continuam confinadas em casa, o fundo do túnel está ainda longe e isto será mau para a saúde mental das pessoas. Boa tarde, Emanuel. Olá, boa tarde, Eliseu. Boa tarde, doutora Joana. Obrigada por estar connosco. Sim, e realmente não é muito consensual as opiniões, as opiniões pessoais, as opiniões até técnicas, quanto a algumas medidas que estávamos à espera nesta nova renovação, se iria existir algum alívio de algumas medidas. Falava-se muito de retomar as escolas dos mais pequenos, não é? Poderia ser uma das medidas já implementadas. As pessoas estavam muito na expectativa em relação a isso. Sabemos que isto já dura há muito tempo, as pessoas estão muito cansadas, já falámos muito sobre isto. A questão da fadiga da pandemia, portanto o termo que a Organização Mundial da Saúde até deu precisamente a isso, e isto tem efeitos de facto diretos e indiretos na saúde mental, na saúde psicológica das pessoas, de todos nós. E por isso é que hoje até vamos falar numa perspectiva um bocadinho diferente, não é? Vamos ouvir um profissional de saúde, uma perspectiva de alguém que esteve sempre lá na chamada linha da frente, porque nós de facto estamos a viver um novo mundo que de admirável não tem nada, não é? Isto é muito novo, mas muito estranho e com consequências muito negativas. E os estudos todos que nos chegam, os dados que nos chegam, são dados que nos assustam e que nos deixam e que têm que nos deixar alerta quanto à questão, por exemplo, nós sabemos que mais de um terço da população em geral e cerca de 45% dos profissionais de saúde estão afetados psicologicamente, portanto, isso por um lado é importante. É verdade que estas medidas, em termos daquilo que é a saúde, vêm aliviar e os números mostram-nos isso, a diminuição da mortalidade, que ainda é alta, mas a diminuição significativa dos novos casos e da mortalidade. Também sabemos que nos profissionais de saúde é mais expectável, sabemos isso, e vamos ouvir a doutora Joana e a opinião dela, mas que os dados o que nos dizem é que os profissionais de saúde que estão a tratar os doentes Covid-19, portanto os tais profissionais que estão na linha da frente, têm um risco de sofrimento psicológico 2,5 vezes superior àqueles profissionais que não estão a tratar diretamente estes doentes. E como disse, mais de um terço da população em geral e quase metade dos profissionais de saúde, portanto nos estudos, os resultados que nos deram, o sofrimento psicológico está muito relacionado com as questões da ansiedade, com as questões da depressão e do stress pós-traumático, que é algo que nos está de facto a preocupar e que eu acho que isto exige medidas até largadas, aliás, à semelhança do que disse o Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos, não é? Qualquer coisa que nós temos que pensar, não só agora, mas também para a frente. Portanto, é importante olharmos para isso, é importante percebermos estes níveis também de burnout nos profissionais de saúde, que nós sabemos que estão elevados, tem a ver com esta exaustão física e emocional, a sobrecarga do trabalho. Repare que os dados dizem-nos que podem atingir cerca de 43% dos profissionais níveis de burnout, de subcarga dos cuidados,
severos, portanto elevados, não estamos a falar só ligeiro. E no caso também dos profissionais de saúde, nós sabemos que o rendimento, a questão de tratar os doentes Covid-19, o nível médio ou baixo de resiliência que nesta altura do campeonato começa de facto também a baixar, esta dificuldade na conciliação trabalho-família, a falta do apoio social e familiar, estas preocupações também face ao futuro, são de facto os principais fatores preditores do sofrimento psicológico. Daí que o programa de hoje é importante, vermos esta perspectiva, as pessoas ouvirem na primeira pessoa esta perspectiva, continuarmos todos, por mais difícil que isto seja, por mais que concordemos ou não com as medidas, continuarmos a não baixar a guarda, porque os números têm que baixar, nós temos que controlar, nós temos que de facto ultrapassar, vacinar as pessoas, e é muito importante hoje ouvirmos aqui o testemunho e a opinião aqui da doutora Joana Magalhães. Boa tarde, doutora Joana Magalhães. Obrigado por ter aceito o nosso convite para estar presente neste consultório. É essa mesma perspectiva que nós pretendemos ter com esta edição do programa. Olhamos para os números, portanto, vemos esta semana os contágios na ordem dos 1.500 em Portugal, vemos o número de mortos agora na ordem dos 60 diários, quando já atingimos um número superior a 300 mortos diários no nosso país, associados à Covid-19. Portanto, vemos este aligeirar dos números, que nos deixa a todos muito satisfeitos. Depois na quinta-feira, portanto, soubemos que as medidas restritivas se manteriam durante mais 15 dias. Portanto, percebermos aquilo que acontece nas unidades de cuidados intensivos, que aquilo que acontece nos hospitais, a realidade dentro dos hospitais e aquilo que foi vivido durante este ano será para nós muito importante para percebermos por que motivo é que não foram aligeiradas essas medidas. Veem certamente com bons olhos que estejamos confinados mais 15 dias para prevenir que tenhamos um aumento de casos em breve. Olá, muito boa tarde. Antes de mais, muito obrigada pelo convite, que me foi endereçado pela Emanuela. Nós já temos uma relação de amizade de algum tempo e acho que esse também foi o pontapé de saída para este contacto. E obrigada também ao Mais Guimarães pelo convite e por estar a concretizar esta entrevista. A minha perspectiva, eu rapidamente vou-lhe fazer um enquadramento temporal daquilo que nós vivemos neste último ano. A nossa perspectiva como profissionais de saúde foi mudando e foi-se adaptando às necessidades. E, portanto, nós em abril o grande sentimento era efetivamente um sentimento de muito medo, e isso foi um sentimento que se generalizou não só nos profissionais de saúde, mas também na população. E este primeiro confinamento, no meu entender, foi mais fácil para a população e muito mais complicado para os profissionais de saúde. Por essa altura, os hospitais e os próprios serviços organizavam-se para tentar ter uma linha condutora de atuações perante os doentes Covid, e basta lembrar-me, por exemplo, em abril, que nós começámos por não ter disponíveis testes para todos os doentes e todos os doentes eram considerados Covid positivos. Portanto, para nós, em termos de carga física e psicológica, era péssimo. E eu acho que a população, nessa altura, nos deu o apoio que efetivamente nós precisávamos, ou seja, a população, nessa altura, facilmente confinou, deu-nos imenso apoio até na questão do material, que foi, eu estou a falar e estou arrepiada só de me lembrar da quantidade de viseiras, cóbulas e todo o tipo de material que nós não tínhamos e que rapidamente apareceram no hospital. E eu acho que esta pandemia, apesar de tudo, que eu acho que é assim que nós temos sempre que considerar uma pandemia, uma situação menos boa na nossa vida, é conseguirmos dar a volta e perceber que isto, em termos de comunidade, veio trazer muito altruísmo e muita entreajuda. E, portanto, nessa altura, em abril, acho que o que nos foi aguentando foi efetivamente esse apoio da população e o apoio interpares, ou seja, nós estávamos no hospital e partilhávamos estes medos e estes receios. Entretanto, felizmente, nós
como seres humanos, precisamos de ter uma linha condutora e alguns protocolos de atuação, e eles sim foram aparecendo mais ou menos a partir de maio. Pronto, e havia muita literatura, mas havia ainda alguma falta de alinhamento enquadrado à nossa realidade portuguesa também, e até aos nossos hospitais. Pronto, nós como serviço de anestesia tivemos que nos adaptar, foi no início, confesso, muito complicado ter que sair da minha zona de conforto, onde eu me sentia altamente confortável como anestesiologista, já tinha alguns anos de experiência, e tive que ser recolocada numa unidade de cuidados intensivos, a dar apoio, que mentalmente foi muito complicado, mas fomos com tudo, e fomos com tudo aquilo que nós sabíamos e que podíamos dar em termos de apoio, quer técnico, quer pessoal, e portanto acho que foi um trabalho muito, muito interessante. Aliás, todos nós vamos sair também desta pandemia, mesmo em termos profissionais, muito mais ricos, porque tivemos experiências únicas que nunca teríamos noutra situação qualquer. Pronto, e portanto nós tivemos esta primeira vaga que foi, em termos de números, muito mais simples, mas em termos mentais, e aqui a Emanuela, nós nessa altura falámos, a Emanuela íamos contactando algumas vezes, eu prepare-se porque nós vamos precisar de si muito. Pronto, e acho que efetivamente também tivemos sempre esse apoio na instituição. Pronto, efetivamente depois começámos a saber lidar melhor com esta situação. Para ter uma ideia, o Serviço de Anestesiologia de Guimarães, em que eu já faço parte do serviço desde 2007, até à data nós não tivemos nenhum anestesiologista infectado. Se somos muito resistentes, eu acho que desde cedo tivemos muitos cuidados e aderimos muito facilmente aos cuidados que era suposto termos, e isso permitiu que o serviço não ficasse castrado em termos de recursos humanos e pudéssemos entre nós fazer escalas de uma forma também mentalmente saudável, em que eu não me sinto exausta fisicamente, apesar de ter tido um ano bastante complicado, e como entendo, nós não temos as folgas que queríamos, nem tivemos as férias que queríamos, mas acho que o serviço se organizou muito bem desde o início para que isso não acontecesse, e tivemos também essa sorte de não termos ninguém infectado, que nos permitiu continuar a dar esse apoio semanal à unidade de cuidados intensivos e a continuar a fazer o nosso trabalho no bloco operatório, porque as urgências da anestesiologia e as cirurgias urgentes e com caráter urgente continuaram a ser realizadas. E portanto também é um motivo de grande orgulho para mim poder dizer, como pronto, o meu serviço, que prestou também esse apoio. Nesta fase acho que efetivamente o tempo começa a ser prolongado, mas acho que este confinamento, felizmente para nós que estamos a conseguir controlar os números, mas para a população acho que está a ser muito complicado, e o que eu acho que seria também importante nós transmitirmos à população é tentarem aguentar ao máximo e tentar manter alguma normalidade dentro da normalidade que temos hoje, nomeadamente a manutenção dos horários, o acordar cedo, o fazer algum desporto, manter as rotinas que muitas vezes têm que ser feitas dentro do mesmo espaço, mas que eu acho que com alguma dinâmica familiar se consegue levar as coisas a bom porto, e pensar que isto não vai ser para sempre, nós não sabemos quando vai terminar, e não sabemos se algum dia iremos voltar à normalidade que teríamos antes, mas nós somos seres moldáveis e também nos conseguimos adaptar a essas adversidades, mas com a questão da vacinação a arrancar, acho que podemos ter uma esperança de que as coisas também vão melhorar. Sentiu-se assustada quando, em março do ano passado, chegavam a Portugal imagens de Itália, de Espanha, com os hospitais naquele estado de saturação? Ficou amedrontada nessa altura. O que é que sentiu? Já nos falou um pouco, já disse que foram com tudo quando foi chamada para o serviço de cuidados intensivos. Foi com tudo, mas terá tido alguns receios. Tive bastantes receios. A minha especialidade é uma especialidade muito ligada à emergência,
É engraçado que desde que eu comecei o meu internato no Hospital de Guimarães, a gestão do stress e da ansiedade, desde 2007 até hoje, foi sempre. A nossa especialidade obriga-nos a saber lidar com as adversidades. Nós não estamos preparados para a medicina de catástrofe e de guerra, que basicamente era isso que essas imagens nos transmitiam, e esse sim era um receio que eu tinha, porque é como estar numa praia a ver uma onda lá ao fundo e saber que essa onda vai cá chegar. E portanto, apesar de tudo, eu acho que essas imagens tiveram um efeito de choque e reação, ou seja, permitiu-nos com relativamente pouco tempo prever e tentar prevenir algumas situações, nomeadamente de carência de equipamentos de proteção individual, carência de recursos humanos, e eu acho que foi nessa altura que eu sentia, eu confesso de que não senti medo de viver aquilo que estava a ver nas imagens, porque não acreditava que o nosso Sistema Nacional de Saúde pudesse crashar desta forma, confesso, porque eu, apesar de tudo, nós sabemos que temos as lacunas do Sistema Nacional de Saúde conhecidas, mas nós temos um Sistema Nacional de Saúde que é ótimo, e quando nós saímos para fazer estágios no estrangeiro, e aí é que percebemos que efetivamente nós trabalhamos e trabalhamos muito bem. Portanto, nós temos de ter orgulho nas nossas práticas diárias e temos de ter segurança também nelas, e portanto eu tinha alguma confiança de que não fôssemos viver aquilo que os italianos e os espanhóis estavam a viver. Depois tínhamos outra questão, que eu acho que nós culturalmente íamos receber este impacto de uma forma um bocadinho diferente. Apesar de sermos todos um bocadinho latinos, eu acho que o povo português acatou muito bem a mensagem na hora certa, e isso também nos permitiu ter uma primeira vaga, apesar de mentalmente para os profissionais de saúde com muitas questões importantes e muitos receios, mas para a população respondeu aos pedidos que foram feitos, e portanto eu não tive medo. Tinha efetivamente alguma falta de literatura que suportasse a minha decisão diária com os doentes, mas basicamente o que nós fizemos foi pecar por excesso, e eu acho que isso funcionou muito bem, mesmo em termos de prática diária, de gestão de stress, pecámos por excesso, e isso permitiu-nos ter mais segurança e perceber que o modelo até estava a funcionar, e portanto a partir daí depois entramos numa linha de produção, por assim dizer, porque na medicina não é uma linha de produção, mas nós precisamos dessa linha para nos orientarmos, e acho que nos orientamos muito bem, efetivamente. Pegando neste exemplo que a doutora Joana Magalhães nos deixa daqui de períodos neste ano muito difíceis e muito exigentes, e Manuela, como é que os profissionais de saúde poderão recuperar a normalidade, voltar a um período de calma, de alguma tranquilidade, depois de todo este stress vivido ao longo deste ano? E não estou a dizer que o stress estará terminado, mas estará um pouco mais calmo, e a tendência, esperamos todos, seja para as coisas regressarem a alguma normalidade. Portanto, depois de um ano de tanto stress, regressar à normalidade será um processo difícil. Certamente, e eu acho que o facto de não sabermos quando isto vai terminar, apesar de estarmos melhor, também pesa, não é, Eliseu? Porque uma coisa é dizer assim, ok, vamos lá mais um mês, vamos com tudo, pegando nas palavras da doutora Joana, dando esta continuidade, é mais um mês ou é mais dois e isto vai terminar e vamos regressar a uma determinada normalidade, e vamos às folgas e vamos às férias e vamos conseguir sair e vamos conseguir desligar e vamos perder este medo de contagiar os nossos e pronto. E isso aí iria ajudar e irá ajudar quando chegarmos lá. A nossa preocupação é que nós sabemos que de facto isto, a nossa preocupação, psicólogos, é que nós sabemos que isto, como dura de facto há muito tempo, e não há o final da meta, não é? De facto, o que se está sempre a dizer, isto é uma maratona, não é propriamente um sprint.
nós estamos muito preocupados com os efeitos que são de facto expectáveis, dado o que nós vivemos todos, dado aquilo que estamos a viver, e estamos preocupados com os efeitos que isto possa deixar a nível psicológico. Nós sabíamos, e os dados começaram a vir logo da China, que eram assustadores, os níveis de depressão, ansiedade, e depois os sinais muito precoces do stress pós-traumático, e foi isso que nos levou a alertar e a começar a pensar nestas coisas. E cada vez mais as indicações são essas. Não quer dizer que todos os profissionais, a doutora Joana vai sair daqui deprimida, não é? Que todos os profissionais vão todos ter problemas e vão todos ficar afetados psicologicamente ou com doença psicológica. Já falámos aqui muitas vezes, o sofrimento psicológico não é doença psicológica, não é? Esta sobrecarga, isto tudo, de estarmos a viver uma situação de stress agudo. Isto é normal, é normativo, é uma resposta física também do nosso corpo. Agora, sabemos que isto pode ser devastador. Aquilo que nós falamos muito com as pessoas, com os colegas todos, com os profissionais todos, e muitos hospitais já estão direcionados para aí, portanto, coisas que se fizeram, que se estão a fazer e que se estão a pensar fazer. Um equilíbrio muito grande naquilo que é a dinâmica pessoal e aquilo que é a dinâmica familiar. Tem que haver um equilíbrio aqui, é difícil, mas também. Repare que para trás houve muitos colegas que não iam dormir a casa ou que dormiam nas garagens, ou pessoas que me relataram isso, portanto na mesma casa nem sequer subiam, ficavam em baixo, não tinham qualquer contacto físico com os seus filhos, com os seus pais. Isto tem um peso psicológico muito grande, não é? E não vai ser propriamente o entrar numa determinada normalidade que nós acabamos por deslargar, não é? Se posso quase inventar a palavra, esta coisa assim do passado. Portanto, este equilíbrio é muito grande. Estas questões que a doutora Joana acabou de falar das rotinas para a população em geral, para os profissionais ainda mais importante é o fazer pequenas pausas e aproveitar muito bem as pequenas pausas que possa fazer, até no trabalho. Muitas vezes isto é difícil e eu algumas vezes ouvia dizer, não só pelos materiais, pela aquela parafernália toda que se tinha, que não se pode tirar e descansar, portanto isso também por um lado dificultou e dificulta algumas pausas, mas depois havia um sentimento de culpa, quer dizer, o eu parar agora 5 minutos quando há tanto que fazer, quando eu tenho que me virar que ainda não acabei de fazer o meu trabalho ou porque estamos com poucos recursos, mas aquilo que nós aconselhamos é de facto as pessoas a parar e a tentar desligar mesmo no local de trabalho. Fora do local de trabalho ainda mais. É difícil, nós não temos um interruptor, não é? Que ligamos e desligamos, mas algumas estratégias nas rotinas, nas pausas, na alimentação, na hidratação, isto parece super básico e então para os profissionais parece o beabá, mas não é, se calhar, não é, Joana, às tantas passaste assim também por uma situação, quer dizer, o sono, a alimentação, passamos todos, nem sempre cumprimos as coisas desta maneira porque não é fácil. A questão do sono, que o sono é subvalorizado, eu passo a vida a dizer isso, nós não valorizamos o sono da maneira como ele tem que ser valorizado. É importante dormir, é importante que o sono seja reparador. Ora, com as mudanças dos turnos, o faz noite, o faz manhã, o acumulas aqui, trabalhas 24 horas, é difícil. E isto traz toda esta consequência. Portanto, dentro daquilo que é possível, eu costumo dizer com o bom senso, nós não podemos só cingir às linhas teóricas de uma maneira muito rígida, mas dentro daquilo que é o bom senso é exatamente por este equilíbrio aqui. Se isto não for possível e se nós percebermos e os colegas perceberem que, colegas, qualquer profissional, não é? Perceber que já não é só uma questão de sofrimento, já é uma sobrecarga, o burnout, que também é muito subdiagnosticado, nós diagnosticamos tudo como depressão e muitas vezes há comorbilidade, mas estamos a falar de um diagnóstico de burnout, portanto a sobrecarga relacionada com o exercício laboral de cada um de nós. Então aí é importante que procurem ajuda, que muitas vezes não procuram. E não procuram porquê? Porque não têm tempo, não se permitem parar, porque muitas vezes estas questões são olhadas também como fracasso, não é? E eu não posso me dar ao luxo de estar cansada, eu não posso dar ao luxo de estar doente, eu não posso dar ao luxo de estar deprimida, eu não posso dar ao luxo de estar super irritada e não conseguir falar para ninguém. Mas isto já se começa a ver. E então, aí também o que nós aconselhamos é que a ajuda existe, lá fora já existe muita coisa, nós já temos até muitas linhas, Estados Unidos, Inglaterra, trabalharam isso muitíssimo bem, estão a continuar a trabalhar. Aqui em alguns sítios também isso existe e depois, quer dizer, evidente que o procurarem ajuda com qualquer colega dará resposta a isso. Doutora Joana, falou-nos há pouco da primeira vaga da Covid-19, mais tranquila quanto aos números, mas mais intensa em termos mentais e nas dificuldades, pela novidade que estava a surgir.
Guimarães viveu uma segunda vaga no final de outubro e durante o mês de novembro, portanto terá sido o período mais difícil para o Hospital Vimaranense relativamente a esta pandemia. Como é que viveram esse tempo? Efetivamente, nós tivemos uma segunda vaga muito marcada, e o nosso serviço de anestesiologia foi novamente recrutado a dar apoio aos cuidados intensivos, porque efetivamente a unidade rapidamente encheu e eles efetivamente precisam do nosso apoio. Para nós foi mais pesada em termos de horário, em termos físicos, mas como lhe falei, muito mais leve em termos mentais. Por essa altura já tínhamos muita literatura disponível, estávamos todos muito mais alinhados, e continuámos a tentar. Claro que foi um período um bocadinho mais cansativo, em termos de turnos, porque fazíamos os nossos turnos na anestesia, sobrepunhamos na unidade, mas os colegas da unidade efetivamente precisavam dessa ajuda, porque eles estiveram sempre lá e lá está. Eu acho que o nosso cérebro, em tudo na vida, nós temos aquilo que a Emanuela falou, é super importante, a questão do ligar e desligar. Até quando estamos a estudar, o nosso cérebro consegue focar-se numa tarefa mais ou menos cerca de 20 a 25 minutos, e é importante fazermos pausas para que o próprio cérebro fique mais alerta, mas pausas que nada têm que ver com aquilo que nós estávamos a fazer como atividade base. E, portanto, este ligar e desligar permite-nos manter esta sanidade mental, a eficácia neurológica. E eu agora vou fazer uma metáfora, por exemplo, para aquilo que era o meu dia-a-dia, porque nós acabávamos, ao estar na anestesia e a dar este apoio na medicina intensiva, permitia-nos ligar e desligar deste sofrimento diário que nós vemos, os colegas e os enfermeiros, os auxiliares, a viver, e que trabalham exclusivamente na unidade de cuidados intensivos. E, efetivamente, para esses colegas o peso mental é muito grande, porque nós perdemos muitos doentes. Há doentes com comorbilidades importantes e que ficaram com complicações importantes também, e portanto é preciso saber gerir internamente também os sucessos, percebermos que nós temos os nossos limites terapêuticos e que há determinados doentes que conseguem dar a volta e há outros que infelizmente não. Isto mentalmente é muito difícil de gerir. E o facto de nós estarmos neste período saltatório, apesar de ser pesado fisicamente, acho que em termos mentais foi mais fácil, quer relativamente à primeira vaga, quer comparativamente aos colegas da unidade, que estavam efetivamente exaustos e precisavam mesmo da nossa ajuda. O hospital eu acho que o Hospital de Guimarães tentou sempre dançar a valsa de uma forma o mais eficaz possível em termos de resposta à população e à necessidade de camas. Nós diariamente víamos serviços a serem convertidos e enfermarias a serem convertidas Covid e não Covid. Portanto, havia um esforço orquestrado e de equipa, efetivamente, para que as coisas corressem o melhor possível. Todos nós temos as nossas limitações físicas, gostaríamos de ter um hospital se calhar com o dobro de camas, mas acho que conseguimos responder às necessidades da população. Portanto, quando se falou nesta terceira vaga em janeiro, a sensação que eu tive foi que nós tivemos uma segunda vaga prolongada em Guimarães. E, portanto, nós continuámos, para nós o janeiro foi um mês de continuidade de prestação de cuidados, efetivamente. E depois chegou a vacina, uma boa notícia. Como é que a comunidade médica sentiu a chegada da vacina ao Hospital de Guimarães? E primeiro, com bastante alegria, porque efetivamente as vacinas, nesta fase, não havendo um fármaco curador para a infecção por SARS-CoV, a vacina era efetivamente a nossa grande esperança. E o facto dela ter chegado, houve aquela sensação de que a esperança chegou também. E portanto acho que foi recebida com muita alegria, e com todas as limitações que nós possamos ter, as mutações que o vírus possa vir a sofrer,
a vacina é a nossa grande esperança, efetivamente, e tem que haver uma grande confiança também na vacina e na forma como ela foi criada, sem dúvida nenhuma. Mas ainda conseguimos constatar que há pessoas que não confiam o suficiente nesta vacina ou nas várias vacinas que surgiram, entretanto. Certo, a Emanuela mais do que ninguém conseguirá dar-nos aqui uma panóplia de personalidades com que nós temos de lidar diariamente. Nós vamos ter os negacionistas, vamos ter as pessoas com excesso de esperança, que se calhar é o meu caso, que tento sempre ver as coisas pelo lado positivo, que é assim que nós nos vamos mantendo à tona. Mas o que efetivamente nós temos, além da nossa própria personalidade, há coisas que nós não podemos nem devemos negar como seres humanos, que é as evidências da ciência, e a ciência evoluiu muito rapidamente este último ano por necessidade, porque efetivamente todos os esforços estavam focalizados no Covid e na resolução desta pandemia. E portanto temos de confiar, porque não foi um mecanismo base criado em 2020 para que haja uma vacina em meses. Portanto é um mecanismo já conhecido há muitos anos. Eu lembro-me da minha professora do meu primeiro ano da faculdade falar deste mecanismo, se calhar não devia dizer o nome, não é? Mas foi no primeiro ano da faculdade, em 99. Eu entrei na faculdade com 12 anos, por isso é que tenho a estar jovem. mas efetivamente já é uma premissa e uma criação. A criação desta vacina foi só uma oportunidade de um mecanismo que já está criado há imenso tempo. Portanto, tem que haver confiança, da mesma forma como nós temos um sistema nacional de vacinação em que vacinamos os nossos filhos logo que eles nascem, e que devemos fazê-lo, mas sabemos também que há sempre negacionistas que não o vão fazer. Mas acho que deve ser uma exceção e não a regra, nós temos mesmo de confiar. E lá está, eu estou sempre a dizer isto, nós lemos muito neste último ano, e acho que todos os profissionais de saúde, ou a maior parte dos profissionais de saúde com quem eu tenho contacto, quiseram rapidamente ser vacinados, como toda a população com certeza também quererá. É a nossa grande esperança, acho que é isso que temos que nos focar. E Manuela, por que será que há pessoas que ainda não confiam na ciência depois dela ter-nos dado tantas provas ao longo dos anos de que traz realmente benefícios? Eu acho que há vários fatores que podem aqui interferir. A primeira, que nós ouvíamos muito no início desta pandemia e quando se começou a trabalhar na vacina, era de facto o desconhecido. Nós temos muito medo do desconhecido. Então muita gente dizia, e as pessoas não queriam ser das primeiras a fazer a vacina, porque tinham também receio quais seriam os efeitos secundários, o que é que daqui poderia advir, o que é que poderia resultar. Então este medo do desconhecido, que também é muito próprio do ser humano, fez com que muitas pessoas de facto resistissem de alguma maneira a esta questão de serem ou não vacinadas, se sim, como é que iria ser, que se podiam ser, se não poderiam, os critérios, enfim. Aliás, nós até já falámos um bocadinho sobre isso, e a minha opinião é que, daquilo tanto quanto sei, quer dizer, quando há uma chancela destas entidades reguladoras que são extremamente zelosas, extremamente críticas em relação a estas questões, eu acho que nós devemos de facto confiar muito à semelhança do que disse a doutora Joana, destas evidências, e quando de facto é posto e disponível para a população em geral, acho que esta mensagem também deve passar. Nesta altura do campeonato, milhares de pessoas já foram vacinadas, tanto quanto sabemos os efeitos secundários não são assim nada de muito preocupantes. Evidente que isto é sempre situação que é vista quase ao dia, não é? Mas tanto quanto se sabe, mesmo em Portugal e fora, não há relatos de contraindicações, portanto, e o que há está perfeitamente estudado também, pelo menos para o momento, e terá a ver um bocadinho com isso. E outra questão que nos preocupou sempre e que nos preocupa tem a ver com as notícias falsas, com os fake news, portanto também depois circula muita informação que não é informação que é verdadeira, as pessoas consomem muito as notícias, as pessoas leem muitas coisas, falam muitas coisas e depois não sabem o que é que vão acreditar.
não é? Eu lembro-me quando aconteceu, penso que foi no IPO, de uma auxiliar que depois de ter tomado a vacina morreu, foi logo especulado que seria precisamente pela toma da vacina, e isso foi difícil desconstruir na cabeça de algumas pessoas, mesmo depois de ter vindo as evidências do resultado da autópsia, que não foi. Portanto, é exatamente por isso. As falsas notícias, as fake news, são sempre situações que nós temos que estar atentas. É difícil, mas nas redes sociais, de facto, somos invadidos com uma série de informação. Portanto, isso também ajuda as pessoas a não terem, de facto, alguns critérios que possam depois julgar e tomar as suas próprias decisões. Daquilo como vou percebendo, e falo um bocadinho da experiência, mais da minha experiência clínica, eu acho que está melhor. Acho que as pessoas agora estão um bocadinho mais seguras, já passam uns meses desde que começámos o plano de vacinação em Portugal, estão um bocadinho mais seguras, parece-me que também em termos de decisores está-nos a mostrar, pelo menos no momento, mais segurança naquilo que é o plano de vacinação, a comunicação, que é outra das questões, portanto já falamos muito sobre ela, a questão dos decisores e da Autoridade de Saúde nem sempre foi a melhor, portanto sendo sempre ou controversa ou dúbia, leva-nos sempre a pensar será que sim, será que não, portanto tudo isto, acho que às vezes é estas conjecturas todas que faz com que as pessoas tenham medo e que possam de facto ter medo em tomar a vacina. Se alguma mensagem podemos deixar é que de facto tomem, nós já tomamos, a Joana já tomou, eu já tomei, estamos aqui, portanto se podemos passar alguma mensagem é que de facto o máximo de pessoas sejam de facto vacinadas. Doutora Joana, portanto, para além da Covid-19, há as outras doenças, todas as outras doenças, e ultimamente temos falado muito disso, nomeadamente da questão de foro mental, mas há todo um conjunto de atos médicos que não foram realizados durante o ano passado e que, portanto, terão algum significado agora na saúde da população a seguir. Está preocupada com isso ou aquilo que ficou para trás será possível recuperar rapidamente? Eu estou preocupada efetivamente. Acho que houve a necessidade dos hospitais se focalizarem muito na questão Covid e efetivamente era uma questão importante. Eu lembro-me sempre de um relato de um colega italiano relativamente à temática das cirurgias oncológicas, que nunca deixaram de ser feitas, houve sempre um esforço conjunto para que os timings fossem cumpridos, mas por exemplo a Itália teve mesmo necessidade de suspender durante algum tempo essas cirurgias porque eles já não conseguiam ter hospitais Covid-free e não conseguiam assegurar que os doentes que eram operados, que entravam num hospital, num circuito não Covid, saíssem do hospital com o mesmo status não Covid, porque como eles tinham imensos casos de doentes Covid, houve imensos surtos, houve imensos doentes que efetivamente foram submetidos a cirurgias muito agressivas e que, infectados com o Covid, depois os resultados finais não eram os esperados. Não me preocupa em termos de realização de procedimentos, porque houve sempre um esforço, até nesta questão dos próprios hospitais, que não são hospitais do Sistema Nacional de Saúde, mas a darem esse apoio ao Sistema Nacional de Saúde para que as cirurgias fossem mantidas. Preocupa-me, assim, o medo da população, que ainda vem sendo notado, de fazer procedimentos, por exemplo, de rastreio, para detecção precoce de doenças e os rastreios são a melhor forma de nós fazermos diagnóstico da doença atempadamente e para que haja uma cura para essa doença. Isso efetivamente preocupa-me. E preocupa-me porquê? Porque eu até falo com os meus familiares e eles próprios têm receio de remarcar as suas colonoscopias, de irem fazer uma simples colheita de sangue aos laboratórios ou onde tiverem que ir ou fazerem exames complementares de diagnóstico, porque eles próprios têm receio de sair de casa e esta questão eu acho que nós estamos a desaprender de saber estar em sítios públicos, estamos a desaprender
e estamos a deixar de saber lidar com, até mesmo uns com os outros. Há pessoas que eu efetivamente cumprimento na rua e há pessoas que ou se aproximam demasiado ou fogem a 7 pés e portanto nós temos que todos tentar encontrar aqui um equilíbrio para voltarmos à nossa normalidade. Essa questão dos rastreios efetivamente preocupa-me bastante e é preciso que a população saiba que cada um de nós tem que ter um papel ativo nesta pandemia, mas cada um de nós também é responsável pela sua própria saúde. E nós, como profissionais de saúde, estamos-nos a desdobrar para poder dar resposta também a estes rastreios, a estes exames complementares de diagnóstico, porque depois também nós vamos ter o retorno desses diagnósticos precoces, vamos ter doenças menos avançadas, vamos ter doentes mais estabilizados e, portanto, cada um de nós também tem que ter esse papel ativo na procura da saúde e, portanto, as pessoas têm que cumprir. Da mesma maneira que cumprimos as regras de etiqueta respiratória, desinfecção de mãos, também temos que cumprir, é como se fosse um compromisso de saúde, até com o próprio Sistema Nacional de Saúde, tipo, ajude-nos a ajudá-lo, percebe? E eu acho que nesta fase é preciso também que se quebrem essas barreiras e que haja este livre acesso ao Sistema Nacional de Saúde, aos sistemas que as pessoas quiserem, mas efetivamente procurem cuidados de saúde. Os centros de saúde também estão muito assoberbados em trabalho, efetivamente, mas estão a tentar dar a volta para poderem também dar essa resposta à população. Portanto, toda a comunidade médica, toda a comunidade envolvida está empenhada também em dar resposta a essas doenças não Covid. E os profissionais de saúde ainda estão com força para aguentarem isso, depois de um ano de intenso trabalho relacionado com a Covid-19, agora a seguir ainda terem esse trabalho de recuperar de tudo o resto que ficou por fazer durante este ano. Isso vai ser muito exigente em termos de horários, em termos de dedicação, numa altura em que provavelmente os profissionais de saúde estão a precisar de relaxarem um pouco, de eventualmente tirarem algumas férias, portanto, e necessitem claramente disso. Voltamos à velha questão do ligar e desligar. O facto de nós conseguirmos ter um controle de números no hospital vai nos permitir retomar a nossa atividade, por exemplo, nos blocos operatórios e falo na minha especialidade, também relativamente às outras especialidades. Portanto, esta retoma da normalidade é necessária e isso acho que ninguém discute e eu acho que, na minha opinião, efetivamente a questão da organização dos serviços e das instituições deve ser agora deve ser considerada prioritária, ou seja, efetivamente os profissionais precisam de férias, precisam das folgas e os serviços, se estiverem devidamente organizados, nós conseguimos de uma forma também organizada, conseguimos alternadamente ir tirando as nossas folgas. Portanto, isso é uma responsabilidade institucional, nós vamos ter temos férias que ficaram por gozar do ano passado, temos férias deste ano, mas é uma questão de organização entre os serviços, isso é um ponto assente. Como pessoalmente eu vou gerindo a minha vida em relação a esse cansaço, também de uma forma muito organizada. Eu organizo a minha semana cirurgicamente, sei em que dias é que vou trabalhar, sei os dias em que folgo, sei os dias em que vou correr, sei os dias em que vou andar de bicicleta com as minhas filhas, sei os dias em que vou jantar com o meu marido cá em casa e temos habitualmente um dia por semana em que fazemos um jantar, toda a gente põe um bocadinho de música, relaxa um bocadinho, portanto é importante que as pessoas também fracionem a sua vida de uma forma saudável e que consigam sair do hospital e desligar, apesar de nós nunca conseguimos desligar, mas pelo menos que consigam ter estas frações organizadas para que mantenham esta sanidade mental e que se aguentem mais tempo. Nós vamos todos precisar uns dos outros e portanto é uma forma de nos aguentarmos mais um bocadinho. E esta questão da organização pessoal e institucional vai ter que existir, eu falo por mim, mas acho que é importante que se transmita também isso e vamos ter que dar resposta à população de uma forma rotativa, como sempre fizemos, uns vão de férias agora, outros vão mais tarde, se calhar não são exatamente os períodos que nós quereríamos, vão ser os possíveis, mas temos que tentar organizar-nos também para termos
esses desligares obrigatórios também, não é? Porque nós precisamos também disso. E Manuela, não será aconselhável as pessoas ficarem sentadas no sofá à espera que isto passe? Não, 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 de todo, muito pelo contrário, então deprimimos todos. Isso é um fator de risco. Mas deixe-me só acrescentar um bocadinho aqui ao que disse a doutora Joana. A volta à normalidade naquilo que é para os cuidados de saúde, para a prestação de saúde, para as instituições, é fundamental para também o equilíbrio emocional, psicológico dos profissionais. É isto que nós queremos todos, é regressar ao ritmo normal, àquilo que é o nosso trabalho normal. Portanto, isso vai acabar por ser protetor. Nos inícios vai haver, na minha opinião, uma fase de transição, de reorganização, precisamente como disse agora a doutora Joana, os serviços vão ter que se reorganizar, mas isso é o que se pretende. Não acho que isso irá ser como um fator de risco, mas eu penso que irá ser um fator de proteção. Vamos ter de facto algum tempo que tem que existir alguma transição, mas isso eu penso que é o que todos ansiamos e o que todos queremos, que as coisas voltem exatamente ao que eram. E a população em geral também. Ficar sentado no sofá, nem pensar. Aquilo que eu recomendo a toda a gente é a questão das rotinas e quem está em casa, portanto, vamos agora centrar num confinamento ainda geral, está tudo em casa, quem tem miúdos acumula funções de pais, professores, educadores, arruma a casa, faz o almoço, faz o jantar, portanto já falámos muito sobre isso, estas questões, isto sim é muito complicado, mas é importante a questão das rotinas, a questão desta disciplina, o autocuidado, todas estas até recomendações, assim posso dizer, quer dizer, o exemplo que a doutora Joana acabou de dizer, o exemplo pessoal dela, é claramente um tipo de autocuidado. Quando nós paramos e olhamos por nós, eu enquanto pessoa, eu enquanto mãe, eu enquanto mulher de alguém, quando nós nos organizamos desta maneira, nós carregamos as nossas baterias. Quando nós paramos, tudo aquilo que é mais depressivo e ansioso aumenta. Por isso é que isto às vezes nas questões psicológicas da depressão e da ansiedade acaba por ser contraproducente. Eu aviso sempre os doentes, nós sentimos-nos cansados, o que é que nos apetece fazer? Descansar. Mas na parte psicológica é precisamente o que nós não devemos fazer, porque se nós paramos e sentamos-nos no sofá e passamos uma tarde no sofá ou na cama, como muitos dos meus doentes, nós ficamos piores. Nós temos que nos esforçar, porque a motivação, muitas vezes nas questões depressivas, e não tem que ser necessariamente depressão, é roubada, até assim que eu explico. Não é? Nós não temos motivação, então eu vou ter que forçar, forço pela rotina, forço pela disciplina, em manter ativa dentro de casa com algum exercício, em tentar ter horários para deitar, horários para me levantar, em fazer a alimentação e os snacks, aquelas coisas todas que as pessoas depois não almoçam e não jantam, já comer. Portanto, arrumar com isso tudo, tentarem ser um bocadinho disciplinadas nisso. É difícil, é muito difícil, eu sei que sim. Como eu digo muitas vezes, parece que é um domingo continuado, é sempre domingo, não é? Quando nós tiramos o domingo quase para não fazer nenhum, não pode ser, porque do ponto de vista psicológico a fatura é muito elevada. E Manuela Lopes, portanto, a área da saúde mental também será uma área que todos já verificamos que terá muito trabalho pela frente no final desta pandemia. Há intenções, tem-se falado muito sobre o reforço dos serviços de saúde mental, portanto, vem no Orçamento de Estado para este ano também essa intenção. E na prática, já no terreno, já se nota que há um aumento de resposta nesta área à população? Pois, francamente não é? Provavelmente isso ainda está muito no papel. Sei que na falada bazuca europeia, não é? Está previsto alguns dinheiros, estão previstos alguns projetos, eu sei de alguns que estão no papel, se efetivamente isso vai ser concretizado ou não, não sei. O que nós temos vindo a falar continuadamente, nós, psicólogos, médicos, enfermeiros, toda a gente, é preciso psicólogos nos centros de saúde, porque já falámos muito das questões da prevenção, e algumas questões sem ser da doença aguda têm que ser tratadas logo nos centros de saúde e não nos hospitais, não é? Nas questões mais agudas, mais da instalação da doença, e não há, e era onde deveria haver. De facto, ainda não conseguimos ver muitas respostas a esse nível. Aquilo que eu vejo, e falo mais a nível do Norte, mas a nível nacional também, é que os serviços estão-se a organizar muito, a pensar no que vem aí. Nós já sabemos, nós temos a experiência, já falei muito sobre isso, 2008, no pós
pós-Troika 2014, estas crises. Nós estamos à espera ainda de uma crise social muito grande que vem aí, toda a gente já sabe que isto não acabou, portanto, em termos de crise, a saúde pode ficar mais controlada, mas vem o resto. Para nós vem todas estas consequências e uma das coisas que nos preocupa imenso é as taxas de suicídio. Portanto, nós, nessa altura, as tentativas de suicídio e o suicídio consumado aumenta significativamente, portanto, nessas alturas é algo que também temos que estar atentos e nos profissionais de saúde também. Aliás, esta história do Covid trouxe muito disto ao de cima também, alguns ainda contido, portanto, o que nós temos que fazer é nos reorganizar para poder ajudar e dar algumas respostas, as efetivas e as que se pode, claro. Doutora Joana, quanto ao desconfinamento, na sua opinião, como é que ele poderá acontecer? Para quando perspectiva, segundo a linha dos acontecimentos nas últimas semanas? Eu não me vou atravessar em datas porque até nem tenho muito jeito para... Está sempre a sua opinião, portanto, não vinculativa, diria. Ok. Efetivamente, acho que aquilo que se passou na ânsia de regressarmos à normalidade no período do Natal, nós não vamos cometer o mesmo erro e, portanto, acho que vamos fazer as coisas de uma forma mais faseada e abrir as comportas da barragem por fases. Pronto, e na minha opinião é assim que tem que acontecer. Até porque essa falta de equilíbrio no desconfinamento faz com que a ânsia das pessoas aumente e, portanto, não haja um equilíbrio também nos comportamentos interpessoais. Temos efetivamente de ter este desconfinamento faseado a data que avançaram parece-me razoável, efetivamente já se começam a levantar algumas questões das escolas, dos mais novos, também já virologistas e portanto especialistas nesta área que defendem a abertura faseada das escolas e que eu subscrevo efetivamente. Mas temos de ir com muita calma. Eu acho que os profissionais de saúde têm efetivamente esta visão. Eu sou mãe, sou filha, sou esposa, mas sou médica e as minhas perspectivas nesse campo são muito díspares, mas tento sempre ter uma opinião final equilibrada em relação a tudo isto. E, portanto, nós precisamos deste desconfinamento gradual, não queremos um desconfinamento rápido como aconteceu em janeiro e, portanto, as consequências foram notórias e isso não vai voltar a acontecer efetivamente, porque houve um voto de confiança e houve também, se calhar, algum relaxamento e algum relaxamento efetivamente na decisão, mas as decisões são sempre difíceis e quem está a tomar estas decisões tem sempre um papel muito ingrato, porque depois da festa feita é muito fácil nós encontrarmos defeitos daquilo que podíamos ter feito de forma diferente, e isso nós também temos de ter alguma compreensão em relação a isso, mas acho que também temos de aprender com os nossos erros. Este insight em tudo na vida também é importante, nós aprendermos com o passado para também crescermos e não voltarmos a cometer os mesmos erros. Portanto, acho que deve ser um desconfinamento gradual. Não há de ser muito prolongado, entretanto as campanhas de vacinação estão a massificar-se e, portanto, acho que as coisas vão entrar num equilíbrio e é o equilíbrio que for necessário. Nós temos esta sensação de que as regras podem mudar dia após dia e efetivamente é assim, nós vamos tendo o feedback dos números, vamos tendo o feedback daquilo que a capacidade do Sistema Nacional de Saúde nos dá para depois tudo o resto andar um bocadinho à volta disso e, portanto, até podemos ter um desconfinamento mais precoce ou haver necessidade de desconfinar mais tardiamente. Vamos andando e vamos vendo, acho que é assim que temos de pensar. E Manuela, espera ter um verão e um outono mais tranquilo, conforme foi anunciado pelo nosso Presidente da República? Eu espero sempre, de facto, manter a esperança sempre aqui viva. Acho que isto também nos dá algum equilíbrio emocional. E eu espero que sim, esse é um dos grandes receios e pessoalmente não queria, de facto, acho que ninguém, estarmos em 2022 e estarmos a ter precisamente a mesma conversa, não é? Porque ninguém imaginava em março de 2020 estarmos agora quase em março de 2021, quase a termos a mesma conversa, com tanto que se aprendeu e lá está, é uma das vantagens
aprendizagens, é o que passamos, o que fizemos de bom, o que fizemos de mau, aprendermos com isto, afinarmos aqui algumas decisões e algumas circunstâncias e de facto conseguirmos ter aqui um verão mais tranquilo, um outono tranquilo e depois a entrada do inverno com a questão das gripes e etc, tudo aquilo que é o mais normal, digamos, das estações, portanto sim, espero que sim. Doutora Joana Magalhães, uma mensagem para quem nos estiver a ver nesta altura relativamente a esta pandemia, aos serviços de saúde que estão implementados no nosso país, que mensagem é que poderá deixar nesta altura? Nesta fase, acho que as mensagens que nós temos mesmo de transmitir primeiro, é uma mensagem de esperança e efetivamente de que esta longa escadaria que estamos todos a percorrer e estamos efetivamente todos a percorrer, que também vai estabilizar e portanto também temos de ter essa mensagem de esperança. A segunda grande mensagem é que confiem no Sistema Nacional de Saúde e naquilo que está a ser feito. Estamos todos a fazer o nosso melhor e a empenhar-nos a 120% no nosso trabalho, todos focados no nosso trabalho, acima de tudo com o mesmo brio e o mesmo gosto com que sempre trabalhamos, e por isso é que temos tão bons resultados no nosso país e orgulhosamente também posso dizer isso. Portanto, confiem no Sistema Nacional de Saúde e a grande mensagem é uma mensagem individual a cada um de nós, relativamente àquilo que falávamos há bocado. Procurem manter a sanidade física e manter a sanidade mental, manter as rotinas, manter a etiqueta respiratória, as regras que forem impostas. Efetivamente nós somos uma sociedade e temos de comportar-nos como seres humanos enquadrados numa sociedade, temos de cumprir as regras e se todos cumprirmos as regras, o voltar da normalidade e o verão que aí vem, se calhar vai ser vivido um bocadinho melhor do que foi no último ano, pelo menos. Portanto, tem que ser uma mensagem de esperança, de responsabilização pessoal também e de algum equilíbrio mental e físico que as pessoas devem ter e nós só conseguimos isso com a organização e dia após dia, porque nós acho que não devemos nesta fase pensar daqui a 3 meses ou daqui a 5 meses queremos fazer isto. Façam planos, mas vivam a vida de uma forma responsável dia após dia e façam os vossos planos dia após dia. Acho que é o mais importante para nos mantermos bem e com esperança. É a minha grande mensagem. Muito obrigado. Para sairmos o melhor possível desta pandemia da Covid-19. E Manuela Lopes, de hoje a 8 dias, cá estaremos de novo para mais um consultório aberto. Voltamos a abrir as portas e vamos falar sobre... Vamos falar sobre um tema que algumas pessoas me têm abordado e me têm pedido também aqui um pouco de ajuda e vamos tentar também ser algo práticos, que é como estimular a nossa parte mais cerebral, das componentes cerebrais, nós dizemos que é a parte cognitiva. Nós verificamos que nesta altura as pessoas estão com muitas queixas também de memória, queixas de atenção, queixas de concentração, na velocidade do processamento de informação, o raciocínio rápido, não é? Aquelas coisas que nós fazemos 50 coisas ao mesmo tempo e neste momento não consigo fazer e não consigo pensar. Portanto, algumas estratégias que as pessoas podem fazer em casa, alguns exercícios que podem fazer para estimular precisamente estas áreas. E é normal, de facto, estarem mais hipofuncionais, portanto não é que deixam de existir, muita gente tem medo que isto seja as demências, falam muito nos Alzheimer's e coisas assim do género, que não é, tem a ver claramente com esta questão também emocional, as funções cerebrais, as funções cognitivas baixam também, às vezes a parte emocional melhora, mas esta parte não melhora logo assim também, porque toda a questão que eu acabei de falar, por exemplo, da memória é um treino, nós temos que treinar, pronto, e então para a semana vamos falar um bocadinho sobre isso, vamos tentar explicar algumas coisas e dar alguns exemplos de exercícios que as pessoas podem de facto fazer em casa, coisas simples, para estimular exatamente as funções cerebrais. Portanto, teremos mais um consultório aberto muito interessante de hoje a 8 dias. Doutora Joana Magalhães, muito obrigado por ter estado connosco nesta tarde. Muito obrigado, Manuela, também. Marcamos encontro para a próxima semana. Entretanto, vou convidar todos aqueles que nos veem nesta tarde a visualizarem outras edições do Consultório Aberto no canal do YouTube do Mais Guimarães.
Podem também acompanhar este programa, o Consultório Aberto, através da nossa página no Facebook, provavelmente é onde nos estão a ver, e também convido-os a continuarem a acompanhar a atualidade vimaranense em maisguimarães.pt. Agradeço-vos o facto de terem estado por aí, a acompanharem esta edição do Consultório Aberto. Tenham uma boa semana e até ao próximo sábado.